Muito bem, hoje estamos continuando então nossos estudos no livro de Atos. Hoje nós vamos conversar sobre o novo povo de Deus. Vamos ver Atos capítulo 2 e mais uns trechos aí para frente até o capítulo 4. Quantas vezes você já ouviu falar que Deus queria formar um povo para Ele? Acho que uma porção de vezes na igreja. A gente logo lembra daquele comecinho lá em Gênesis, né? Quando Deus falou com Abraão que Ele queria formar um povo através de Abraão, a partir de Abraão, Deus ia formar um povo para Ele. Lá em Gênesis capítulo 12 a gente vê isso, né? Deus falando com Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. E essa mesma promessa Deus repete quando o povo dele estava no Egito, escravo, e Moisés tira o povo de lá. Deus repete essa mesma promessa. A gente vê em Êxodo 19. Se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus queria que esse povo fosse tipo uma ponte, um meio pelo qual as pessoas ouvissem falar de Deus, da sua glória, da salvação, do seu amor, né, com relação às pessoas, e transmitisse então esse conhecimento de Deus. Isaías fala: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías pregava que a glória de Deus ia encher toda a terra. Então, todas as nações, todas as pessoas estariam envolvidas nesse trabalho de Deus de alcançar a gente de volta para Ele, né? Mas o povo judeu ficou muito preso nas promessas, nos privilégios de se fazer parte do povo de Deus e esqueceram dessa missão, que era levar o nome de Deus para todo mundo. Até o próprio Pedro escreveu mais tarde, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando Jesus salvou o homem, Ele não salvou só indivíduos para o seu próprio bem-estar, para que estivessem com Ele no céu. Deus queria, com isso, formar um povo, uma comunidade. E aqui Pedro, quando escreve, ele está escrevendo para a igreja, o novo povo de Deus. Então, que povo é esse? Como a gente viu em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem e batiza aquelas pessoas para dentro desse povo, essa é o verdadeiro sentido ali do batismo do Espírito Santo, é mergulhado dentro do corpo de Cristo, você foi levado para pertencer a esse corpo pelo Espírito Santo. Então, aquele dia foi a inauguração desse novo relacionamento, né? Durante o livro de Atos, a gente vai ver como que Deus vai lidando agora para que aqueles judeus, porque aquele dia todo mundo era judeu, né? Que foi batizado com o Espírito Santo, todos eram judeus. Então, durante o livro de Atos, a gente vai ver como que Deus vai lidar com essa situação, de ensinar para eles que todas as nações vão fazer parte desse novo povo de Deus. A salvação é para todos, independente da sua origem racial. E já se passaram mais de 2000 anos dessa história, né, do novo povo de Deus. E muitas vezes esse novo povo de Deus também esquece da missão que tem, que é explicar para as pessoas quem é Jesus. Quem é essa pessoa? Por que eu tenho que confiar nele? O que ele veio fazer aqui? E a gente esquece dessa missão e fica só encantado com os privilégios de ser filho de Deus, de ter a vida corrigida por Ele, de ter bênçãos, de ter cura, de ter um monte de coisa que a gente ora e pede a Deus e vai vivendo a vida, esquecendo que a nossa prioridade é explicar para as pessoas, ser ponte, ser uma maneira de que todos conheçam quem é Jesus, quem é Deus. Então, hoje aqui, a gente vai voltar para essa história lá do começo. Como é que eles viviam? Como é que era a vida do povo de Deus lá no comecinho? Naqueles primeiros dias em que eles estavam entendendo que o Espírito Santo veio para ficar, né?
Todo mundo fala que quando todas as tentativas dão erradas, você tem que ler as instruções, né? Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos ler as instruções. Vamos focar a nossa atenção em como era a vida daquele povo de Deus, do novo povo de Deus, e depois olhar aqui para a Igreja do Prado e ter 3 focos para a gente analisar como é que é a nossa vida em relação ao exemplo que nós temos deles lá em Atos capítulo 2. Então, vamos ler Atos capítulo 2, do versículo 41 até o 47. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aqui no nosso mundo ocidental, a gente tem uma mania assim de super-herói, de cowboy, né, que chega para resolver tudo. Então, eu e Jesus versus o mundo. Mas não é bem isso que a gente vê lá no começo da nossa história como novo povo de Deus. Quando a gente tenta fazer sozinho, a gente cai de cara no chão. Não adianta. A vida do Espírito Santo não foi planejada para ser um programa de autoajuda, para que você melhore o seu caráter, a sua vida, individualmente apenas. O poder do Espírito Santo, que chegou ali naquele dia, veio sobre a igreja para impactar o mundo. Então, é muito maior do que simplesmente você ficar ali, você e o Espírito Santo, sozinho, tentando resolver todas as coisas. Em Atos, a gente vê que Deus capacitou aquele grupo de pessoas, aquela comunidade, para uma missão. O propósito de Deus não era para ser realizado individualmente apenas. Né? O plano de Deus é o plano para a igreja. O poder do Espírito Santo não é para você desfrutar sozinho apenas. Ah, que legal, você tem um dom do Espírito Santo e aí você fica curtindo aquele dom só você. Não, não é nada disso. Deus está tratando aqui de uma comunidade, de um povo, da igreja. Então, aqui nessa passagem, a gente tem esse ponto importante logo de cara, no versículo 41 e depois no 47, que era Deus que estava formando o corpo. Ele fala ali que houve um acréscimo, quer dizer, uma voz passiva, alguém está acrescentando pessoas. E no 47, o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Pedro, quando fez esse sermão aqui, no capítulo 2, versículo 39, ele fala que aquela era uma promessa para todos que estavam ali, para os seus filhos, para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, é uma coisa contínua e para todos, né, daquela comunidade que vão atingir os outros. Enquanto isso, o Senhor ia acrescentando pessoas ao novo povo, à igreja. O versículo 42 parece que ele dá um resumo do que ele descreve depois do 43 até o 47. Então, ele fala uma coisa e explica, fala outra e explica, sempre voltando no versículo 42. Então, o versículo 42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, tem 4 ênfases aí, né? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Depois, no 43, aparece: todos estavam cheios de temor e maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, 2 vezes os apóstolos aparecem, ensinando, fazendo sinais e maravilhas. Então, o que estava acontecendo ali no meio daquelas pessoas, eles se encheram de temor, de respeito, de medo diante da pessoa de Deus e daquilo que estava acontecendo. E esse espírito de temor, a gente vê quando Pedro pregou, que as pessoas falam: e agora? O que nós vamos fazer? Né? O que nós devemos fazer? É o que eles perguntam. E então Pedro diz: vocês têm que se arrepender e reconhecer Jesus, né? Voltar-se para Ele.
Todo mundo ficava ansioso, então, para entender quem era Jesus, como é que ele era, o que ele fez. Eles não tinham internet, não tinham Bíblia, não tinham livros, não tinham comentário de nada, mas eles tinham um material de pesquisa incrível, que eram os próprios apóstolos. As pessoas que conviveram com Jesus, que andaram com ele, que viram todos os sinais, ouviram as coisas de primeira mão. Esses eram os apóstolos. Então era natural que todo mundo quisesse ficar em volta deles, escutando o que Jesus falou, como é que foi esse dia. E eu acho que quando eles contavam, tipo, algum sinal, algum milagre, muitos que estavam ali falaram, eu estava lá, eu vi. Pessoas que estavam participando de todos aqueles acontecimentos em primeira mão. Então, eles se reuniam para ouvir o ensino dos apóstolos. A segunda coisa que eles faziam, eles se dedicavam à comunhão dos apóstolos. Quando a gente pensa em comunhão, o que vem à tua cabeça? A igreja está lá em comunhão. Tivemos uma comunhão legal depois do culto. Na tal reunião foi ótima comunhão. O que quer dizer isso, né? A gente pensa em reunião, em união, que não está totalmente errado. Mas quando Lucas fala aqui da palavra comunhão, está mais profunda a coisa. Ele está dizendo esse companheirismo, que é a palavra que Lucas usa, que a gente já ouviu muitas vezes, koinonia. Tem até igrejas que, em vez de dizer grupo pequeno, fala koinonia, né? Porque essa é uma palavra que vem dessa raiz que quer dizer comum. O koina é comum, esse compartilhamento. Então, comunhão era o que vem ali depois. Eles tinham tudo em comum. É a mesma raiz, companheirismo, comunhão, ter tudo em comum, pertencer ali àquele grupo. Eles se mantinham unidos e tinham tudo em comum. Versículo 45 fala até que vendiam as suas propriedades para distribuir a quem tinha necessidade. Então, é uma vida compartilhada em profundidade. Eles sentiam que pertenciam um ao outro, que um precisava cuidar do outro, que juntos eles estavam comprometidos com essa missão. Então, nós fomos chamados desse mesmo jeito, para pertencer a esta comunhão, ter esse sentimento de companheirismo, de ter juntos uma missão. E quando você faz junto alguma coisa com essas pessoas, você tem a oportunidade de entender um pouquinho do que é essa comunhão, no verdadeiro sentido da palavra, né? Então, quando você se reunir com essas pessoas, lembra disso. Você está reunido aqui por causa de pertencer a esse grupo. A sua família em Cristo precisa de você. Lembra disso, quando você tiver vontade de fofocar sobre alguém deste grupo, ou quando você sentir vontade de apontar o dedo com muita dureza para alguém, para o erro de uma pessoa, quando você quiser recusar ajuda, não quero ficar sozinho, não quero saber de vocês, ou quando você ficar indiferente, tanto faz para mim, aquela pessoa não me abala, o que acontece com ela não me abala. Então, esses sentimentos a gente tem que prestar atenção, porque nós somos pertencentes ao corpo de Cristo. É diferente esse relacionamento, diferente de qualquer outro tipo de amizade, o relacionamento que você tenha fora do corpo de Cristo. E esses novos crentes estavam tão ligados que eles sentiam que se alguém estava precisando de alguma coisa, tinha que ser ajudado de qualquer maneira, nem que eu tivesse que vender a minha casa, os meus bens, para socorrer aquela pessoa. E esse texto, às vezes, a gente não gosta muito de falar, porque não tem nenhuma ordem, ali não está escrito você tem que vender seus bens e dividir com o pessoal lá da igreja. Não tem isso, não tem essa ordem, né? Não tem nada que sugira que a gente deve viver assim, inclusive porque outro argumento que a gente dá é que 20 anos depois, Jerusalém estava cheia de pobre, a igreja estava cheia de gente pobre. Até quando vê as cartas de Paulo, as outras igrejas tinham que mandar a oferta para lá, porque eles estavam na pior. Por uma série de circunstâncias, mas a gente pode usar isso como desculpa. O que eu vou fazer? Ajudo quando posso, né? Mas a gente tem que ter cuidado. É muito fácil justificar o nosso estilo de vida, nosso apego às coisas que possuímos. Agora, Lucas, quando ele escreveu por uma razão. Era louvável, era verdadeiro, era um exemplo de como as pessoas que vivem admiradas, com temor a Deus, estão tratando das suas coisas materiais, dos seus bens pessoais. Então, nisso, a gente não tem desculpa. Temos que olhar para esse exemplo. O terceiro aspecto da vida da igreja vem em seguida, né? O partir do pão.
se dedicavam à comunhão dos apóstolos, ao partir do pão. Isso aparece no 46. Todo dia continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam pão de casa em casa, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então, esse pão partido pode significar a ceia que Jesus mandou fazer, né? Quando eles partiram o pão junto com Jesus, ou pode ser simplesmente compartilhar uma mesa de comida. O fato deles estarem reunidos com alegria, com sinceridade, generosidade no coração, mostra como era importante estar junto, como era legal encontrar com o pessoal da igreja, né? Viviam maravilhados com Deus. E a última característica, as orações. Eles se dedicavam persistentemente às orações. Aparece no versículo 47 outra vez, louvando a Deus, tendo simpatia de todo o povo. E aí o Senhor ia acrescentando os que estavam sendo salvos. Então, Lucas diz que eles se concentravam em Deus. Então, quando se encontravam, não era só um encontrar com o outro, mas era se encontrar junto com Deus. Não é como quando a gente passa uma reunião de comunhão na igreja e você conversa sobre tudo, 1000 coisas, 1000 assuntos, e fala a noite inteira e não fala uma palavra sobre Jesus. Deus não está naquela conversa. Diferente. Eles se encontravam uns com os outros e com Deus ao mesmo tempo. Então, tinha louvor, tinha oração, tinha elogios à pessoa de Deus, admiração pelo que ele estava fazendo, transformando a vida um do outro. Então, assim era o exemplo que eles deixaram. Resumindo, um resumão. Eles se concentravam no ensino dos apóstolos, nós temos agora o Novo Testamento. Experimentavam maravilhas e sinais, que ainda são válidos na igreja de hoje. Viviam nesse estado de admiração, porque dia a dia viam a transformação da vida e os sinais que aconteciam. Compartilhavam seus pertences tão livremente que parecia que tudo era de todos. Passavam o tempo em grandes grupos no templo, comiam juntos na casa um dos outros. E quando se encontravam, encontravam-se com Deus, louvavam e oravam. Já que você faz parte desse novo povo de Deus, quando você olha para essa lista, qual desses pontos você acha que tem que ser melhorado na sua vida? O que você pode fazer dentre esses exemplos que nos ajudaria na Igreja do Prado? Esse pedacinho do povo de Deus que está aqui. Qual seria a sua contribuição para que a gente cumpra a nossa missão de explicar para as pessoas quem é Deus? Quando Lucas falou, então, de todos esses exemplos da igreja, ele dá 2 ilustrações de como esse espírito de comunhão, esse espírito de comunidade, de pertencimento ao corpo de Deus, o que isso estava fazendo na vida deles. Ele dá 2 exemplos, capítulo 3 e 4. Ele conta a cura de um coxo na porta do templo e fala depois do exemplo de Barnabé. Então, o capítulo 2 é um capítulo incrível, vem o Espírito e faz tudo aquilo, e a igreja se mobiliza, começa a mudar a vida, mas não dá para ficar só nisso. A igreja tem que sair para encontrar pessoas diferentes. E é isso que Pedro faz, junto com João, no começo do capítulo 3. A igreja nasceu para ser uma bênção na vida das pessoas. E aí o capítulo 3 começa dizendo que Pedro e João estavam indo para o templo, e logo na porta eles encontraram um aleijado, que era colocado ali todos os dias para pedir esmola. Quando ele vê Pedro e João chegando, ele pede esmola. E aí Pedro diz para ele, olha para mim, olha para nós. Eu não tenho dinheiro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus, o Nazareno. Dá a mão para o cara, ele levanta, fica de pé, está imediatamente curado. E aí eles entram no templo fazendo a maior festa, dançando, louvando, cantando a Deus. Que começo espetacular para essa saída da igreja para ajudar alguém que estava em necessidade. É como um foguete que não pode ficar para sempre na plataforma de lançamento, né? Ele tem que ser lançado. Agora lançou, começou. E nessa história aqui, nesse relato do capítulo 3, tem algumas coisas que a gente pode tomar como exemplo também de como a gente vai ajudar alguém que está em necessidade. A primeira coisa que Pedro fez, e João,
Eles olharam e viram a necessidade daquele homem, a dor daquela vida. Muitas vezes a gente passa indiferente por pessoas que estão sofrendo. Por exemplo, hoje, quando você chegou aqui, você percebeu alguém que está sofrendo, que está com dor? Você foi sensível à necessidade dessa pessoa? Será que você olhou, que nem o Pedro falou, olha para mim, olha para nós, né? Quando eles entraram, eles viram a necessidade daquele homem. Depois, eles clamaram pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus Nazareno, fica de pé, anda. Isso me faz pensar quantas vezes você envolve esse nome de Jesus naquilo que você está fazendo. Não estou falando para toda vez que você der uma esmola ou ajudar alguém, você falar, em nome de Jesus eu vou te fazer isso. Não. Mas, às vezes, a gente conversa com uma pessoa muitas vezes. Você encoraja, anima, dá conselho, enfim, participa do sofrimento daquela pessoa e nem fala do nome de Jesus. Ele não entra na conversa. Que tal se você falar para ela, olha, eu vou te falar isso porque Jesus tem feito isso e isso na minha vida, o amor de Jesus tem me mudado assim, assado, e é por esse amor, por causa desse amor que eu tenho por ele por mim, que eu quero falar isso aqui. Enfim, dá uma volta para você colocar o nome de Jesus, porque isso vai dar oportunidade àquela pessoa de querer conhecer Jesus, de entender, poxa, será que Jesus me ama? Como foi com aquele moço lá que sarou. O fato deles colocarem o nome de Jesus na conversa deu oportunidade para que Deus agisse através dos 2 apóstolos para curar aquele homem. Então, coloca o nome de Jesus na conversa. Em terceiro lugar, o Pedro acreditava piamente naquilo que ele estava falando. É diferente você falar de Jesus por falar, ou falar de Jesus porque você acredita naquilo. Você bota a tua fé, você dá a tua vida. Pedro fez isso. Ele falou para o homem, anda, e deu a mão para o cara levantar. Já pensou? E se ele não levantasse? Pedro acreditava piamente naquilo que Jesus podia fazer por aquela pessoa. E ele estendeu a mão. Ele deu um apoio para aquele aleijado, ex-aleijado, tivesse fé. Então, é uma maneira que você oferece o seu apoio para despertar fé na outra pessoa. Talvez você possa dizer para alguém, eu acredito que você pode ter fé em Jesus. E em quarto lugar, o Pedro e o João desfrutaram daquilo que estava acontecendo. O homem ficou de pé, ficou feliz da vida, eles entraram no templo cantando, dançando, louvando a Deus por aquilo que tinha acontecido. Eles desfrutaram do trabalho de Deus, né? E às vezes a gente esquece disso, a gente pensa tanto nos nossos problemas, nas dificuldades, e não se alegra por aquilo que Deus está fazendo. Então, o exemplo deles aqui, olha, não vai esperar até no céu para dar um sorriso, para dizer muito obrigado, Senhor, para colocar um motivo de agradecimento naquele livro de orações. Desfruta do que Deus está fazendo. Em quinto lugar, Pedro deu o crédito a Jesus. Juntou gente, né? O versículo 11 fala que o povo ficou maravilhado e correu até eles para ver o que estava acontecendo. E Pedro diz, israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito esse homem andar? Ou o nosso poder ou piedade? Não, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. E aí ele engata o segundo sermão que ele dá aqui nesse capítulo, explicando quem é Jesus. Ele dá uma porção de nomes para Jesus, servo, soberano, autor da vida, Cristo, o Messias. Ele vai explicando que aquilo lá era por causa de Jesus. O crédito é todo dele. Muitas vezes a gente vê curas, sinais, maravilhas, que os créditos vão para tal igreja, para tal pessoa, para tal bolso, e não é para Jesus o crédito. Então, a direção correta aqui tem que ser o crédito é de Jesus. E explicar quem é Jesus. Foi o que o Pedro fez. Em último lugar, eles indicam um rumo certo para aquele homem. Ele ficou ali ouvindo quem é Jesus, o que ele fez, por que eu estou andando agora? Por causa de Jesus. E aí Pedro diz, arrependam-se
e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte de Deus. Então, ele dá o rumo certo. O que você tem que fazer agora? Você tem que se arrepender, crer em Jesus, entregar sua vida para Ele, para que os seus pecados sejam cancelados e que você tenha um tempo de descanso, de refrigério. Todos nós somos um pouco aleijados, né? Todos nós precisamos disso aqui, de arrependimento, de entrega e de um tempo de refrigério. Esse foi o primeiro exemplo que Lucas deixou para como estava sendo o contato desse novo povo com as pessoas de fora. O segundo exemplo vem da história de Barnabé. Quero ler capítulo 4, do 32 ao 37. Da multidão dos que creram, não é aquela música, né? Uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuía segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então, a fé autêntica em Jesus tinha dois efeitos aqui. O primeiro, acreditar em Jesus estreita a relação do coração com as pessoas. Você fica mais perto das pessoas, por causa do amor a Jesus. E o segundo efeito, a fé verdadeira em Jesus aparece aqui afrouxando as relações do seu coração com as coisas. Então, a fé em Cristo cria um vínculo com as pessoas e corta o vínculo de amor com as coisas. Nós vimos aqui no exemplo do Barnabé. O apelido que ele ganhou foi encorajador. Encorajador. Ele consolava, ele acompanhava as pessoas. E o segundo exemplo que ele deixou foi: está aqui o dinheiro, ajuda quem está precisando. Então, estreitou o relacionamento de amor com as pessoas e alargou ou soltou o amor dele com relação às coisas. Então, para encerrar, o que será que manteve essas pessoas unidas nesse clima de temor, de força, que empurrava as pessoas para ajudar os outros, de atender a necessidade daqueles que não conheciam Jesus? O que essa alegria, essa generosidade, louvor, oração, como que eles mantiveram esse clima naquele povo que estava começando a viver, o povo de Deus? Eu acho que a chave é capítulo 2, versículo 43. Todos estavam cheios de temor. Essa sensação de temor, de respeito, alegre, que diz para você não brincar com esse Deus dos apóstolos, né? Essa não é a experiência que a gente vê normalmente entre os cristãos de modo geral. Às vezes Deus parece assim um argumento numa discussão, uma ideia, uma pessoa distante, mas ele não é uma realidade, ele fica só naquela coisa da tradição familiar que tem que ser respeitada, preservada. Deus não é assim. Ele é muito manso, ele está distante, ele está silencioso. Não são essas as frases, a impressão que a gente tem causada pela vida da igreja de modo geral? Deus é uma verdadeira, assustadora, deslumbrante verdade, realidade. É isso que tem que ocupar a nossa mente para a gente ter esse temor, esse respeito a Ele. A ausência desse temor a Deus, de conhecer de verdade quem é Ele, né, é que nos ajuda a acumular bens materiais, esquecer das pessoas, a se afastar desse propósito que Deus tem para o seu novo povo. Então, nós temos que olhar para aquele exemplo e pensar agora em 3 pontos, como eu falei no começo, em 3 perguntas para a gente avaliar como vai a nossa igreja, a nossa comunidade, o nosso pequeno corpo de Cristo que está aqui, em relação ao exemplo que eles deixaram.
Então, a primeira pergunta: eu encontrei os crentes que eu preciso para me ajudar a crer? Essas são as pessoas que ajudam você a desenvolver a sua fé? O texto, Hebreus capítulo 3, 12 e 13. Cuidado, irmãos. Olha como é que ele começou esse versículo. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, de vez em quando, na festa de Natal, ou quando calhar deve encontrar alguém da igreja. Não. Encoraje-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então é meu papel, é seu papel, encorajar estas pessoas para que a nossa fé cresça, se desenvolva e que a gente não fique com o coração duro por causa do engano do pecado. Não é só o pecado, mas é o engano do pecado. Você está achando que está vivendo bem, que a tua vida está toda certinha, que não faz mal uma coisa ou outra, que a gente faz errado, né? E a gente perde esse respeito por Deus, esse temor a Deus, e é enganado, endurecido pelo pecado. É meu papel e é seu papel preservar este grupo de pessoas para que isso não aconteça. Essa é uma pergunta para vocês pensarem, né? A segunda pergunta: estou fazendo o máximo dessas relações? Estou aproveitando bem o fato de eu ter esse meu irmão, essa minha irmã em Cristo, que me ama, que ora por mim, que me considera mais do que aos outros amigos? Texto: consideramos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Então é isso aí que tem que ser incentivado. Eu estou fazendo isso, o máximo? Terceira pergunta: os de fora da igreja, quando olham para nós, nos veem vivendo uma vida que não está presa, restrita somente a este mundo? Texto, João 13:35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Foi Jesus que disse isso. Como que as pessoas vão saber que nós somos discípulos dele? Pelo amor que a gente tem um pelo outro. Essa tem que ser a estampa da nossa igreja. Então, se você ainda não sente que precisa amar, que precisa proteger, que precisa cuidar dessas pessoas que estão aqui à sua volta, das pessoas que pertencem à sua igreja, se você não sente que pertence a esse povo de Deus ainda, né? Nós precisamos orar agora e entregar esses seus pensamentos a Deus, porque precisam ser redirecionados, alcançados, colocados num novo rumo, porque nós temos uma missão a cumprir. E se a gente não cumprir, Deus vai ter uma disciplina muito séria com o povo dele. Olhe para a história do povo dele. Tudo que aconteceu com o povo de Israel no Antigo Testamento. Como é que ele foi levado escravo para o Egito, como desobedeceu de novo, como voltou milhares de vezes, como foi colocado no exílio, como ficou em silêncio um tempão. O povo de Deus. E nós somos o povo de Deus agora. Certo? Vamos orar então. Senhor Deus, nós queremos colocar diante do Senhor agora todos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as coisas que vêm ao nosso coração quando a gente pensa no teu povo, na tua igreja, nesta igreja. Como a gente se admira, Pai, das coisas que aconteceram lá no começo da nossa história, com a chegada do teu Espírito, com aqueles sinais, as curas, as conversões das pessoas, a transformação que o Senhor fez na vida de cada um deles. E eu tenho certeza que é esse mesmo Espírito que atua no nosso meio aqui hoje. Como o teu Espírito Santo precisa da liberdade
no nosso coração para nos corrigir, nos transformar e nos fortalecer para cumprir aquilo que o Senhor espera da nossa igreja, do nosso papel aqui como teu povo. Muito obrigada, Senhor, por esse privilégio de pertencer ao Senhor, de ter um grupo ao qual a gente pode pertencer, fazer parte. Dá para nós, Senhor, esse amor de um para com o outro, esse sentimento de nos proteger, de cuidar um do outro, de ter alegria quando a gente percebe a transformação, o progresso na vida de cada um, de ter alegria quando os outros se alegram e de estar preocupado quando os outros pecam e se afastam do Senhor por um pouco, que a gente possa ter esse sentimento como do Senhor, de amor, de compaixão, de misericórdia, de nos sentirmos teus e sentirmos que pertencemos uns aos outros. Muito obrigada, Senhor, pela igreja. Ajuda a gente a entender todas as implicações que parece que escapam da nossa mente. Que o Senhor nos dê esclarecimento e bênção para esse sentido, Pai. Em nome de Jesus. Amém.